Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e especialmente também compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar aqui para a gente trocando ideia, para a gente discutir juntos. Quero dizer que esse aqui é o segundo vídeo da minha série sobre a temporada de 2020 do Corinthians. Eu já falei neste vídeo aqui que aparece para você como sugeridos, já falei que vou dividir em 3 partes. Uma parte falando sobre o passado, presente e futuro. E esse aqui é o vídeo que fala sobre o presente, ou seja, é o vídeo em que eu vou analisar de fato o que foi essa temporada específica de 2020 do Corinthians. Mas para entender o que eu vou falar aqui, é importante que você confira este outro vídeo, né? Sobre o passado recente do time, sobre como é que esses últimos 5 anos ajudam a explicar onde o Corinthians está hoje. E eu falo um pouco sobre o estádio e falo um pouco sobre a má montagem de elenco, especialmente aí do time sob o comando do Fábio Carille e também na gestão André Sanches. Mas vamos então para a temporada de 2020, que começa cercada de expectativas, obviamente. Depois de mais uma temporada de futebol sofrível em 2019, o Corinthians começa 2020 às expectativas de como seria o trabalho de Thiago Nunes, o treinador brasileiro mais badalado de 2020. Quando o Thiago chega, ele já começa a trazer alguns reforços que dariam, teoricamente, que seriam parte importante dessa nova forma de jogar do Corinthians, né? Trouxe o Luan, trouxe o Sid Clay, trouxe o Cantilho, para citar alguns entre os principais aí logo no começo, né? Subiu o Janderson, subiu o Lucas Piton, que se tornaram peças importantes do time também. Repatriou o Camacho, repatriou o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, ambos, né? Para também serem peças importantes do time. Então, daquele time clássico do Corinthians, né, dos medalhões, ficaram praticamente ali o Cássio, o Fagner e o Gil, e o restante do time era composto por ou reforços recentes, né, como o caso do Bozelli, por exemplo, que foi trazido pelo Fábio Carille, ou eram reforços dessa temporada, né, sejam eles da base ou sejam eles reforços externos, de fato, que o Corinthians tenha comprado, né, adquirido. E o fato é que o Corinthians começa bem a temporada, especialmente no jogo de abertura, o jogo oficial de abertura, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians faz uma exibição extraordinária. O link está aqui para você conferir os melhores momentos também, o link aqui na descrição do vídeo. E aí o Corinthians faz um jogo muito, muito bacana contra o Botafogo, tem bons mecanismos de criação, ótimo repertório, cria pelo lado esquerdo, cria pelo lado direito, o Janderson dando profundidade pelo lado esquerdo, o Ramiro dando sustentação pelo lado direito, apoiando a profundidade do Fagner, um time com bons mecanismos ofensivos. Dali em diante, o Corinthians começou a se preparar para a pré-Libertadores, né? Herança deixada pelo time do ano passado, que não havia conseguido se classificar para a fase de grupos da competição. E ali, o Corinthians começou a revezar os titulares no Paulista, e mesmo quando estava com os titulares, né, quando estava com o time principal, o time não conseguia mais ter competitividade no meio campo, né? Um time que cedia muitos espaços no entrelinhas para os adversários trabalharem. Tanto é que logo o jogo seguinte a esse contra o Botafogo foi um jogo contra o Mirassol, em que o Corinthians foi amassado pela equipe de Mirassol. Amassado, né? Foi um verdadeiro massacre do Mirassol e o Corinthians ainda conseguiu arrancar um empate naquele jogo, né? Mas posteriormente o time foi caindo, apresentou esse mesmo problema ao longo da competição e depois começou a revezar, como eu disse, titulares e reservas à espera da pré-Libertadores. O primeiro jogo da pré-Libertadores é um jogo equilibrado contra o Guarani do Paraguai, lá no Paraguai, né? É um jogo equilibrado e que o Corinthians acaba perdendo por 1-0. Não merecia perder esse jogo, né? Fez um jogo de igual para igual ali, conseguiu melhorar essa competitividade no meio-campo e acabou, enfim, perdendo o jogo. E a volta foi uma das maiores vergonhas de arbitragem da história do futebol. Uma vergonha o que o Néstor Pitana fez na Neoquímica Arena. Um jogo absurdo, absurdo do ponto de vista da arbitragem, com ele amarelando todos os jogadores do Corinthians no comecinho do jogo e sendo absolutamente conivente com os paraguaios, uma falta de critério incrível, expulsando o Pedrinho num lance no mínimo questionável
E no lance do gol do Guarani do Paraguai, quando o Corinthians já vencia por 2-0, resultado que era suficiente para sua classificação, um lance que começa numa falta que o jogador do Corinthians sofre e ele não marca, e termina numa falta que o jogador do Guarani não sofre e ele marca, e dali o jogador do Guarani faz o gol numa falha do Cássio. Então, um jogo absurdo do ponto de vista de arbitragem. Segunda vez em pouco tempo que o Corinthians é eliminado da Libertadores de uma forma vexatória, do ponto de vista da arbitragem, porque o time em campo se doou, fez uma boa partida, né? E o Thiago Nunes até achava ali uma nova forma do Corinthians jogar, um 4-4-2, com 2 atacantes de profundidade, né? O Love e o Bozelli, por exemplo, e abrindo mão do Janderson, né? Fazendo ali Pedrinho e Luan nas meias abertos, né? Um time bem interessante, inclusive, esse que jogou contra o Guarani do Paraguai, mas foi eliminado pelo Néstor Pitana. E aí, depois disso, o time degringolou com o Thiago Nunes de vez, né? Todos aqueles problemas que o time apresentou na reta inicial do Paulistão, especialmente o excesso de espaço cedido entre linhas para os adversários trabalharem no nosso campo de defesa e a falta de competitividade no meio-campo, isso fez com que o Corinthians fizesse uma campanha ridícula no Campeonato Paulista, né? Tanto é que até a parada da pandemia, o time tinha apenas a 10ª colocação geral no Campeonato Paulista, que tem 16 times. Ridículo, né? O time estava mais próximo da zona de rebaixamento do Paulista, em termos de pontuação, do que da classificação. E ali já era muito contestado o trabalho do Thiago Nunes. Teve a parada da pandemia, o Corinthians precisava vencer o Palmeiras logo no derby de volta para pelo menos sonhar com a classificação, vence o Palmeiras, mas de uma forma totalmente diferente da proposta inicial que o Corinthians do Thiago Nunes tinha, né? Um time já muito mais reativo, empilhando alguns volantes ali em campo para buscar superar esse problema de falta de competitividade, né? O Cantilho, por exemplo, sai do time porque pega Covid e no lugar dele entra o Gabriel, né? Então, quer dizer, jogadores completamente diferentes e o Gabriel com muito mais capacidade combativa e muito menos capacidade criativa na região central do campo, né? E isso é um retrato, essa troca do Cantilho pelo Gabriel é um retrato do que foi a tentativa desesperada do Thiago Nunes já na sua reta final à frente do Corinthians de dar essa competitividade ao time, né? E ali o time foi aos trancos e barrancos, ainda conseguiu se classificar sem convencer muito, né? Se classificou ali para a fase final do Paulista, chegou até a final, ainda quase ganhou a final do Palmeiras nos pênaltis, Palmeiras que naquela época também vinha muito mal, diga-se de passagem, né? Do ponto de vista do futebol apresentado. E ali depois o Thiago Nunes degringola mais ainda no começo do Campeonato Brasileiro com as mesmas ideias, um desespero em busca dessa competitividade, um time que não tinha intensidade, não tinha confiança para atacar, era massacrado por todos os adversários, né? Tinha uma posse de bola estéril, né? Que não agredia, não criava nada, e era só uma posse de bola praticamente no nosso campo de defesa, né? O time não tinha nenhum mecanismo de profundidade. E aí o Thiago Nunes é demitido, entregando o Corinthians na 14ª posição para o Diego Coelho, depois daquele derby contra o Palmeiras, aquela derrota por 2-0 na Neoquímica Arena. Um time que não tinha competitividade, era um desespero atrás dessa competitividade, mas na prática não se enxergava isso dentro de campo, e um time que não tinha criatividade, então não tinha nada. A verdade é essa, né? O Thiago Nunes entrega o Corinthians pior do que quando ele começa, né? No mesmo nível de quando ele pegou o Corinthians. Não tinha criatividade e nem combatividade. O Coelho assume com o discurso meio Trump, assim, né? Let's make Corinthians great again, uma mesma vibe, assim, né? Vamos fazer o Corinthians voltar a ser o Corinthians. Uma baboseira desgraçada esse papo também, né? Porque eu já fiz um vídeo também, tá aqui nos sugeridos pra vocês, falando que é uma fantasia essa história de que o Corinthians tem que jogar de forma retrancada, né? Uma besteira completa, até porque, mesmo no período do Tite, em boa parte do período o time não jogou assim, né? Mas criou-se essa fantasia, essa besteira e, enfim, né, reproduzida à torta e à direita. Mas aí o Coelho assume o time com esse mesmo discurso do final da reta Thiago Nunes, tem que ser mais competitivo, tem que combater mais, etc, etc. E a verdade é que é um verdadeiro desastre o trabalho do Coelho, né? Em nenhum jogo o time conseguiu ser mais competitivo do que vinha sendo e conseguiu ser ainda menos criativo do que vinha sendo, né? O Corinthians é dominado em casa pelo Atlético Goianiense, por exemplo, um jogo muito marcante, né? A única vitória do Coelho, que foi no jogo contra o Bahia, por 3-2, o Corinthians foi amplamente dominado pelo Bahia, então comandado pelo Mano Menezes ainda, que deixou o time na zona do rebaixamento. Então, assim, um verdadeiro desastre o trabalho, e ele entrega também uma terra arrasada para o Wagner Mancini. E aí o trabalho do Mancini a gente pode dividir em 3 partes, né? O começo do trabalho do Mancini
é de novo, uma busca desesperada por essa competitividade. Há uma troca, isso é importante de destacar também, uma troca no comando da preparação física do Corinthians. O Anselmo Sbraja, que era o então preparador, sai do time. Vem o Flávio, né, o Flávio Oliveira, que está hoje até agora no time, né? E o time de fato apresenta uma melhora do ponto de vista de intensidade física, né? Passa a ser um time mais competitivo no meio campo. Se ainda não criava muito, passa a ser um time que cede menos espaços para os seus adversários criarem, nesse entrelinhas, né? Chegam alguns reforços importantes, caso do Fábio Santos, do Casares e do Otero, né? O Otero acaba também perdendo um pouco de espaço nesse final de Campeonato Brasileiro, mas naquele começo é um jogador que conseguiu agregar bastante ali naquela meia esquerda. O Fábio Santos dando mais consistência defensiva, especialmente estreitando a linha de defesa com o Gil, né? O Corinthians parou de tomar aqueles gols que vinham atrás do quarto zagueiro, né? E, enfim... Aí o Corinthians, do Wagner Mancini nessa primeira fase, foi mais em busca dessa competitividade e conseguiu. Pela primeira vez desde que tinha começado a tentar, né, naquele final de era Thiago Nunes, o time conseguiu de fato ser mais competitivo. Aí acaba essa primeira parte do trabalho do Mancini quando o time vence a equipe do Goiás por 2-1. Um jogo diferente do que vinha acontecendo antes, né, um jogo que o Corinthians foi muito mais criativo. Aliás, acaba até antes, o jogo contra o São Paulo, naquele 1-0, né? Apesar do time ali ser a mesma base que vinha jogando antes, o time ali já começou a dar áreas de criatividade, de bons mecanismos de profundidade, né? Do Cantilho bem acionando os jogadores de profundidade, naquele caso ele aciona o Otero, por exemplo, que marca o gol da vitória dessa forma. O Léo Natel, né? O Mancini, por obrigação, né? Porque o jogo em alguns momentos não esteve disponível, colocando jogadores de velocidade e de ataque no espaço para fazer a função de referência, e o Jô jogando ainda nos jogos contra adversários que davam mais campo para o Corinthians trabalhar no campo de ataque, né? Bom, aí o Corinthians nessa primeira parte foi bem, na segunda parte foi melhor, né? O jogo contra o Goiás, depois o jogo contra o Botafogo, aquele espetáculo contra o Fluminense, os melhores momentos também estão aqui. Vamos reviver esses bons momentos da temporada, né? Foram tão raros. Já dei o link do Botafogo, vamos dar o link do Fluminense também, os melhores momentos estão aí. Foi um bom jogo, foi um espetáculo aquele jogo, né? Naquele jogo até eu fiz um vídeo falando que o Corinthians não jogava bem daquele jeito desde 2015, né? E aí depois tudo vai por água abaixo depois daquele 4-0 contra o Palmeiras, né? O Mancini tinha conseguido recuperar a confiança dos jogadores com essa boa sequência de resultados, aliada a uma clara melhora, a uma nítida melhora da parte física. Ele tinha conseguido recuperar esse combo, né? Intensidade e confiança. Mas depois daquele jogo contra o Palmeiras, as coisas foram por água abaixo, né? O time piorou muito depois daquele jogo, não conseguiu se acertar mais, passou a tomar muitos gols. O Corinthians em 7 jogos tomou 14 gols, sendo que desses 14 foram 10 no primeiro tempo. Então o time não conseguia exercer bem a sua estratégia do ponto de vista defensivo. E com a perda da confiança natural por esse excesso de gols sofridos, o time também perdeu em termos de criatividade. Passou a ter muito mais dificuldade para criar. Fato o que é comprovado, né? Pelo fato de que nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, contra Santos, Vasco e Internacional, o Corinthians não criou nenhuma chance clara de gol. Dá para acreditar nisso? Nenhuma, zero. Dados do SofaScore, que estão aqui, o link do SofaScore está aqui na descrição do vídeo também. Zero chances criadas em 270 minutos de jogo. Então o time perdeu confiança e agora, nessa reta finalzinha mesmo, o Mancini tentou resgatar aquilo que o time tinha lá no começo. Tentar voltar a brigar por essa competitividade na região central do campo, para ceder menos espaços e o time ganhar mais confiança para ser criativo de novo. Mas a gente voltou ao começo da era do Mancini, ou seja, o Corinthians que termina 2020 termina no mesmo nível que estava com o Coelho. Se você observar, a maioria dos jogos do Corinthians no comando do Coelho eram muito parecidos com esse jogo que foi contra o Internacional ou contra o jogo do Santos, né, contra o Vasco na Neoquímica Arena. Um time sem poder de criação e pior, né, que continua desesperadamente brigando por essa tal competitividade na região central do campo. Esse foi o vídeo então, eu termino aqui, não vou falar mais, que já está com quase 15 minutos de vídeo, mas é o vídeo sobre 2020, essa temporada, né, um pouco do retrato. Eu vou falar depois, vai ter mais um vídeo falando sobre o que eu espero da próxima temporada e por que é que eu estou otimista em relação a ela, mais do que eu estava nos últimos anos. Eu já adiantei um pouco desse assunto naquele primeiro vídeo que eu fiz,
mas vou explorar melhor os mecanismos de profundidade que nós temos no time hoje e não tínhamos em nenhum momento da era Carille. Valeu, obrigado por conferir mais um vídeo aqui, forte abraço e vai Corinthians!